E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Hoje eu quero conversar com vocês sobre 5 coisas que eu jamais colocaria no meu jardim. Estou aqui, vocês vão escutar uns barulhos de fundo, como esse galo cantando. Estou aqui num bar sensacional aqui na Terra de Camões. Hoje está um dia lindo, maravilhoso, mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre exatamente 5 coisas que eu jamais colocaria no meu jardim. E atenção, isso são coisas que eu, Marcelo, não colocaria no meu jardim. Pode ser que você goste, enfim, mas eu vou colocar aqui as coisas que para mim são assim inaceitáveis num bom jardim. Antes de tudo, se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva, deixe seu like. Você sabe como funciona a internet. Você me ajuda, eu te ajudo. Fica todo mundo feliz, todo mundo contente, fogos para o ar e tudo mais. Não se esqueça também de ver os nossos links, ver os nossos cursos. Tenho certeza que vão ter cursos que vão te ajudar bastante nessa sua caminhada. Mas vamos ao tema do vídeo de hoje, que são as 5 coisas que eu jamais colocaria no meu jardim. E espero que você também não coloque no seu, sinceramente. A primeira coisa, e eu acho que para mim é o carro-chefe das coisas tenebrosas de jardim, as coisas horríveis de jardim, é a luz verde. Meu Deus do céu, não sei quem inventou isso, eu não sei quem teve essa ideia de colocar luz verde em jardim, mas eu espero que essa pessoa ah, tenha desistido dessa área, tenha procurado outra coisa para fazer na vida. Eu tenho certeza que ela vai ter se dado melhor aí do que propor coisas para jardim. Luz verde não se usa em jardim, gente. A planta já é verde, ok? A folhagem já é verde. A partir do momento que você joga uma iluminação colorida numa planta, você acaba com as características da planta. Você simplesmente mata a planta, porque você não vê mais nada, você não vê a distinção, por exemplo, de um tronco, de uma folhagem, de uma floração, fica tudo verde. Você banha tudo com verde, é pavoroso, é horrível. E eu nem estou falando nada, por exemplo, sobre luz azul e esse tipo de coisa, que aí já a gente entra em coisas mais exóticas, vamos dizer assim, ok? Então, com certeza para mim, assim, a luz verde é uma das piores escolhas que alguém pode fazer para um jardim. Tá? Então não faça isso, use sempre uma luz branca, uma luz amarela no máximo, mas use luzes e cores que sejam, que realcem a planta, que realcem o jardim, não que o destruam. Uma luz verde destrói o jardim, ok? Guarde sempre isso. A luz verde vai destruir o seu jardim. Além do que, tem um detalhe importante que às vezes as pessoas esquecem, mas a luz verde, essa onda de luz verde que a gente tem ali, esse facho de luz verde, ele acaba influenciando também no metabolismo das plantas. Então, tem algumas plantas, sobretudo, que vão ter problemas por conta disso. Então, esqueça isso, use a luz natural, tenha um bom projeto de iluminação e esqueça essa história de luz verde, pelo amor de Deus, ok? Bom, segunda coisa. A segunda coisa que eu particularmente jamais teria no meu jardim são pedras brancas. Sabe aquele seixo branco? Pois é. Pelo amor de Deus, não use isso. Isso é horroroso. Isso é terrível, tá? Você tem que entender uma coisa. A função do paisagista é emular a natureza. A nossa função é emular a natureza, ou seja, a gente vai ver o que a natureza faz e vai tentar jogar no jardim do cliente, tá? Essa é a função, ok? Não tem outra. Na natureza a gente não vai achar pedra branca assim, dessa forma. A gente até tem algumas pedras brancas, mas normalmente esse seixo, essas coisas que o pessoal usa, são pedras que passaram por tratamento químico e tudo mais. Isso no lado externo, passou um cara, passando um rapaz aqui ouvindo uma música muito boa, inclusive. Ah, esse tipo de pedra, gente, não funciona. Isso é horroroso para o externo. Isso fica feio, fica sujo, fica assim, dá um contraste horrível no jardim. Não use isso, tá? Use seixo natural. Lembre sempre, você está imitando a natureza, seja para compor, seja para decorar, seja para dar acabamento, que é a função da pedra, né, que a gente usa normalmente para dar um acabamento no jardim e para permitir também a permeabilidade ali, sobretudo também para quem não quer usar, por exemplo, casca de pinos e tal, porque casca de pinos realmente tem uma questão de atrair alguns bichos ali que o pessoal não gosta e tudo mais, mas enfim, isso é parte. E também, claro, exemplo, vou dar um exemplo prático rápido aqui. Se a gente está trabalhando com uma planta já de um clima mais árido, a gente não vai usar casca de pinos porque ela atrai muita umidade, ela segura muita umidade, então ela é mais para um acabamento mais tropicalizado. Mas isso a gente vai ver mais para frente, em outros vídeos, ok?
Então não use a pedra branca, por amor a Deus, ok? Não use isso. Isso tem um uso muito específico, por exemplo, quando a gente faz jardins de inverno, jardins de interior, de dentro de casa, tal, tal, tal. Aí tudo bem, aí dá pra usar, você faz um jogo com vaso ali, coloca elas e tal. Eu evito, sincero e honestamente, eu acho que a gente tem seixos mais bonitos, pedras mais bonitas para usar. Mas, enfim, também não posso impedir a comercialização disso. Se pudesse, já teria impedido. Mas ok. Ahn, a terceira coisa que eu quero falar com vocês são os limitadores de grama. Não use limitadores de grama. Por quê? Aquilo não funciona, aquilo não fica bom, aquilo fica com o tempo. Ele sai da terra, a terra cospe aquilo para fora e aquilo começa a rachar. Por quê? Porque ele vai tomando sol, chuva, plástico exposto a isso. Ele vai começar a rachar, vai ficar horroroso e fica muito, muito feio no jardim. Então, o que você tem que usar ali é exatamente saber fazer um bom canteiro. Quando você faz um bom canteiro, você não tem esse tipo de problema. Por quê? Porque você usa a própria terra para fazer essa divisão. E não só isso, você tem que saber escolher as plantas para que não haja essa invasão. Tá? A partir do momento que você escolhe corretamente, ou que você faz essa diferenciação entre o canteiro e o gramado, por exemplo, você não precisa do limitador de grama. A própria natureza age nesse sentido, ok? Então, não use limitador de grama, ele fica muito feio no jardim, fica horroroso e com o tempo é o tipo de coisa que já fica feio já na saída. Na saída, você acabou de fazer, já tá horroroso. Depois fica pior ainda. Com o tempo ele vai ficando 10 vezes mais horroroso. Fica para fora do jardim, não fica bonito e não vai funcionar. Ele não funciona, simplesmente é uma coisa que não funciona. Então não se esqueça disso na hora de fazer a sua escolha. Entenda como fazer um bom canteiro. Isso a gente vai explicar também num outro vídeo. E para finalizar, já fomos aí, já falamos de luz verde, de seixo, de divisória de jardim. Ainda tem mais duas coisas interessantes aqui que nós vamos falar. A, a quarta coisa que eu não usaria no meu jardim de jeito nenhum são aquelas cerquinhas de PVC, sabe, para divisória. Aquilo é horrível, meu Deus do céu, né? Não funciona. Aquilo ali veio muito daquela coisa, daquelas casas americanas, tem aquela cerquinha que eles fazem, né? Para dividir. Use uma planta baixa, use um viburno, use uma gardênia, alguma coisa assim que você consiga podar, que seja baixinha, para fazer essa divisória. Não use aquelas cerquinhas plásticas são terríveis, são feias demais. E com o tempo a mesma coisa, ela vai ficando cada vez mais feia e você não tem como resolver isso, tá? É de um mau gosto a toda via, tá? Então não use isso. Use plantas para fazer essas divisórias, eu acho que é muito mais interessante, muito mais bonito e combina muito mais também com o tipo de paisagismo que a gente tem no Brasil, com o tipo de planta que a gente usa e tudo mais. Então, isso simplesmente não combina, não dá certo, não combina e dá um aspecto assim que eu julgo terrível. Mais uma vez, tudo que eu estou falando aqui é a minha opinião, já de muitos anos, né? Nunca vi um jardim, se vocês procurarem os grandes paisagistas do Brasil, você nunca vai ver nenhum deles colocando as coisas que eu falei até agora, tá? Você não vai ver. Então, deve ter um motivo para isso, ok? Se atente muito a isso. E não se esqueça mais uma vez, reitero aqui, deixa o like se você não deixou até agora, se inscreva no nosso canal, você ajuda bastante. Você me ajuda, eu te ajudo, nós nos ajudamos, ficamos todo mundo feliz novamente. Fogos de artifício de alegria, e aí todo mundo se acerta no final, certo? E para encerrar o vídeo, a última coisa que eu falo para vocês que eu não colocaria no meu jardim de jeito nenhum são aqueles bonequinhos de cerâmica. Meu Deus do céu, não. Anãozinho, caracol, Branca de Neve, Jesus amado. Não, não coloque isso, é feio demais. Claro que eu entendo também que isso é muito de. Essa última eu ainda coloco como uma certa exceção, porque tem gente que vai gostar. Ah, mas Marcelo, eu gosto, tudo bem. Eu tô dando a minha opinião, tô dando o que eu acho. Que eu não gosto no jardim de bom gosto, ok? Apesar que eu confesso pra vocês que eu já vi uma estatuazinha do Yoda uma vez, aquele do Star Wars, num jardim ali eu fiquei tentado. Eu não vou mentir. Ali eu fiquei. Balançou meu coração, ok? Então, mas de toda forma isso é muito feio, esses caracóizinhos. E eu já vi jardim de casa de milhões. Cara, não tô falando casinha, não, é casa de milhões. E o cara vai lá e me mete um caracol ali na frente, um jardinzinho.
um anãozinho, uma coisinha assim. É um negócio que chama atenção da pior maneira possível. Não é uma coisa que chame atenção de uma forma bacana, de uma forma interessante, de uma forma. Não, chama atenção, rouba a atenção de uma planta que poderia ser muito mais aproveitada, de uma composição que poderia, às vezes, é muito mais interessante, mas acaba roubando a atenção. Então, evite isso. Se você quer colocar isso, procure escolher bem o lugar, pelo menos, mas evite, não é interessante. E aí me conta você, se você tem coisas que você jamais colocaria no seu jardim, ou se você colocaria no seu jardim. E o bar tá ficando um pouco mais lotado agora, acho que o barulho vai ser muito grande, então eu vou ter que parar de gravar. Mas deixa aqui nos comentários o que que você colocaria, o que você não colocaria, o que você gosta, o que você não gosta. Você concorda com a minha lista, não concorda com a minha lista? A sua opinião é importante, eu leio todos e agradeço quem comenta. E não se esqueça mais uma vez de se inscrever no canal e ver os nossos links, os nossos cursos e tudo mais. Com certeza que vão ser muito úteis a você, muito vão dar um upgrade muito bom na sua carreira dentro dessas áreas de design aí, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo e eu vou fazer sem dúvida um vídeo com as 5 coisas que eu colocaria no meu jardim, que aí são coisas boas, ao contrário desse vídeo onde a gente falou sobre coisas que são verdadeiramente pavorosas. Então até a próxima, escuta aqui uns espanhóis do meu lado, enfim, vamos ver do que eles estão falando e depois a gente volta. Até a próxima.